a igreja que ficava em Filadélfia. A palavra do Senhor vai nos mostrar que João, o apóstolo de Jesus Cristo, ele será preso pelos romanos na ilha de Patmos. E ele vai ser preso pelos romanos por causa da palavra que ele pregava, por causa do testemunho que ele dava, porque os romanos estavam em uma perseguição intensa contra a igreja. Os romanos não estavam se agradando da palavra que saía dos lábios de João. Eles pensavam que prendendo João eles poderiam interromper a palavra que saía da boca de João. Mas o que eles não sabiam é que essa palavra não era de João, era João o instrumento, mas a palavra era de Deus. Aleluia, glória a Deus. Os romanos vão prender João em uma ilha aonde era levado criminosos como punição, para isolar João, para que João não tivesse mais a oportunidade de pregar a palavra. Os romanos pensavam que estavam parando João, que estavam parando a obra do Senhor, que estavam parando a palavra do Senhor, mas não existe inferno que pode parar a palavra de Deus. Não existe demônio que para a palavra de Deus. Não existe homem na terra que para a palavra de Deus. O inferno tenta parar a obra de Deus. O inferno tenta parar os homens de Deus, as mulheres de Deus. O inferno tenta, o demônio tenta, o diabo tenta. Às vezes até as pessoas tentam parar a obra de Deus. É verdade, Jesus. Aleluia. Mas a palavra de Deus tem autoridade suprema a qualquer circunstância. A palavra de Deus tem autoridade sobre o demônio. A palavra de Deus tem autoridade sobre o diabo. A palavra de Deus tem autoridade sobre os homens. A palavra de Deus tem autoridade na igreja do Senhor. A palavra de Deus tem autoridade aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos pensamentos. Autoridade, a palavra de Deus tem autoridade sobre a nossa vida. Eles pensavam que estavam interrompendo João, colocando em isolamento, mas eles não sabiam que eles não podiam parar, que eles não podiam isolar João do relacionamento e da comunhão que ele tinha com Deus. Os romanos estavam tentando parar João de ter acesso às pessoas para pregar a palavra de Deus. Agora você vai me dizer, se os romanos conseguiram parar João de pregar a palavra de Deus, se eles conseguissem parar, nós não teríamos o livro do Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse é a revelação que Jesus Cristo ele vai entregar a João na ilha de Patmos. Não é uma ilha, não é um isolamento que vai parar a palavra de Deus sobre esta terra. Aleluia! O diabo não para a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo João estava na ilha e ele vai ser levado em espírito. E então ele vai ter uma visão. Jesus ele vai abrir uma visão para João. E ali João ele vai ver Jesus em corpo glorificado. E ele reconhecendo que era Jesus num corpo glorificado, ele vai cair aos pés de Jesus, por não suportar a glória, a presença de Deus sobre aquele ambiente. A palavra do Senhor vai nos mostrar então que Jesus ele vai colocar a mão sobre João e vai colocar de pé e vai dizer: João, escreva aquilo que eu irei te mostrar, e envia 7 cartas às igrejas da Ásia. E João vai obedecer.
Ele vai escrever uma carta à igreja de Éfeso, de Esmina, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. E essas igrejas vão receber uma carta, não é de João, mas é uma carta do próprio Cristo, a respeito da situação das igrejas, a situação espiritual, a situação doutrinária da igreja. O Senhor, Ele vai enviar essas cartas às igrejas para exortar as igrejas, porque as igrejas estão se perdendo por causa da perseguição à igreja. A igreja estava perdendo a essência, a igreja estava perdendo o centro do propósito que era o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja estava se corrompendo. E então Jesus estava contemplando tudo, mas por amor à sua igreja, o Senhor vai enviar cartas como advertência, como exortação, para que a igreja venha voltar ao centro e do querer da vontade de Deus. Porque o Senhor, Ele sempre quer que a igreja volte ao centro da sua vontade. Nós não devemos nos incomodar quando o Senhor nos exorta, porque a exortação, a repreensão do Senhor é porque Ele nos ama. Nós devemos nos incomodar e nos preocupar quando nós estamos errados e nós não somos exortados, porque se nós não somos exortados e repreendidos pelo Senhor, é sinal que Ele já desistiu de nós. Mas se Ele continua a nos repreender, porque Ele continua nos amando, é porque Ele continua nos querendo, é porque Ele continua nos buscando, é porque Ele continua querendo que nós estejamos na Sua presença. Mas a igreja de Filadélfia é uma das únicas igrejas que não vai receber repreensão, mas vai receber elogios da parte do Senhor. O Senhor, Ele não vai escrever a mesma carta para todas, porque cada uma estava em uma situação diferente. E o Senhor, Ele fala conosco de acordo com as nossas necessidades. O Senhor não vai falar conosco aquilo que nós não precisamos ouvir, mas o Senhor vai falar conosco aquilo que nós de fato precisamos ouvir. Às vezes nós pensamos como seria bom se fulano, se ciclano estivesse no culto, mas às vezes não nos damos conta que a palavra é para nós mesmos, porque o Senhor, Ele fala com quem está presente, não com quem está ausente. E Ele fala de acordo com a necessidade de cada um. O Senhor vai sondando o coração de cada um, e a palavra do Senhor, ela vai de encontro à necessidade de cada um, seja ela espiritual, seja